Bom dia, gente. Aqui é o professor Douglas, né? Trazendo aqui para vocês mais um pequeno vídeo falando agora sobre redação. Já fiz aí um vídeo falando de introdução, agora vamos apresentar aí um pouco sobre o desenvolvimento, né? Sabemos que o desenvolvimento ela é a parte a ser mais estudada da redação, ou seja, é a parte que você tem que convencer o seu leitor, certo? Você tem que mostrar realmente o domínio dos argumentos para que seu leitor se convença do ponto de vista argumentado sobre o problema citado no tema de sua redação, certo? Então, em primeiro lugar, a gente pensa o quê? O que é o argumento, né? O que é que meu argumento, o que é que meu desenvolvimento não pode conter? Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: a gente fala muito da questão da coerência, né? E da coesão do texto. Os parágrafos eles têm que serem conectados, muito bem conectados. Mas às vezes as pessoas confundem essa questão de conectado e continuidade. Ora, preste atenção. O meu desenvolvimento ele não pode ser continuidade da introdução, certo? Esses dois eles têm uma relação íntima, porém independente, ou seja, separado. O meu desenvolvimento ele só fica bom se eu tirar a minha introdução, né? Isso é um exemplo, tá? Se eu tirar a minha introdução e ler apenas o meu desenvolvimento e ver que deu para compreender sobre o que eu estava falando, certo? Então aí ficou bom. Agora, se eu tiro minha introdução e eu ler meu desenvolvimento e eu não compreendi sobre o que eu estava falando, né? Sobre o que eu estava abordando, então significa que meu desenvolvimento começou errado, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, em segundo lugar, no caso, perdão, a gente se baseia no seguinte: como eu falei agora há pouco, o desenvolvimento ele não pode ser uma continuidade da introdução, então ele deve começar como se fosse um novo texto, certo? Então, eu vou falar para vocês algumas frases que não devem ter, né, no início do seu desenvolvimento. Exemplo: por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira. Essas frases elas são comuns a aparecer em redação, certo? Porém, é errado. Por quê? Quando eu começo meu desenvolvimento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, com uma dessas frases, de início, eu já mostro que eu estou dando continuidade da introdução. Então, não é um novo parágrafo para abordar já meu argumento, e sim eu ainda estou continuando falando de algo que eu já iniciei em relação à introdução. E não pode ser assim. Introdução, lembrando que a introdução é apenas para apresentar minha tese, né? Apenas apresentar o meu ponto de vista inicial, como eu vou discutir, qual é a discussão, né? Qual o problema a ser discutido, certo? Então, se baseia nisso aí, tá? O que não deve conter no meu desenvolvimento, em primeiro lugar, não podemos fazer continuidade, né, da introdução. Tem que iniciar o parágrafo de desenvolvimento como se fosse um novo texto, certo? Então, não pode conter frases como por causa disso, com isso, baseado nisso e dessa maneira, beleza? A gente pode fazer um pequeno teste com o tema seguinte. O tema, vamos pegar um exemplo: chocolate no mundo moderno, beleza? Então, a minha introdução eu fiz assim: o chocolate faz bem à humanidade, porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Essa é a minha introdução. Então, aí eu começo usando esse termo. Considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dado que os benefícios do cacau são contrabalançados com os malefícios do açúcar. Esse aí é meu primeiro desenvolvimento. Mas veja, quando eu termino a introdução e começo o desenvolvimento dizendo considerando isso, é importante estar atento, já fica mostrando de que é uma ligação da introdução com o desenvolvimento, ou seja, é continuidade. Então, nesse momento, meu desenvolvimento, a minha redação já está errada. O que é que eu tenho que fazer? Tirando essa parte do considerando isso,
né? Pega o desenvolvimento aí novamente, ó. O chocolate faz bem à humanidade, porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Introdução. Aí, começando bem, começando correto agora o desenvolvimento. É importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. Olha como mudou. Se a gente tira a introdução aí, fica coerente o texto, ó. É importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate, ou seja, estamos discutindo sobre um total de quantidade de consumo do chocolate. Então, quando eu boto a minha introdução, casou direitinho, ficou perfeito, beleza? Então se liga nessa dica aí, tá? Dá uma olhada direitinho, tá bom? Valeu, um abraço. Depois tem mais um vídeo sobre desenvolvimento e continuidade. Valeu!